Olá você, em mais um episódio no Aqui Pode, cheio de histórias para contar, e você já sabe, né? Você que sempre está navegando por aí, eu te peço um favor, vai lá agora mesmo, vem aqui no nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se, também ative o sininho, porque toda vez que nós estivermos aqui entrando com conteúdo novo, você será notificado. E o que é mais importante é curtir, compartilhar, comentar, para que nós possamos mostrar para o algoritmo do YouTube que aqui tem o nosso conteúdo muito relevante e que também serve para você. Então aproveita essa oportunidade, nos recortes também, interaja porque tem muita história para todos nós aqui. Esse é o Aqui Pode, cheio de histórias para contar. E hoje, no episódio também tão especial, eu digo que é uma pessoa que eu tô, olha, há muito tempo paquerando para trazer ela aqui nos nossos estúdios para que a gente possa conversar e falar um pouco mais da história dela, até porque tem polêmica, tem muita história envolvendo a política e outras histórias também. Quando ela entra na guerra, ela disputa e vai até o final. Eu tô falando da Bruna Lohane de Andrade, ela que está aqui comigo hoje. Mais uma vez, seja bem-vinda, Bruna, aqui conosco no Aqui Pode. Que honra, né? A gente já conversava aqui ainda com as câmeras desligadas, eu te falei o quanto tu faz parte dessa história da comunicação do nosso estado, o quanto eu estava dando ainda meus primeiros passos, você começou cedo, já tinha esse rosto, essa voz, já sinônimos de comunicação. Ah, Bruno, obrigado. Obrigado por atender esse convite. A gente sabe que você tem uma agenda muito, digamos, uma agenda não complicada, mas bem disputada. Você uma hora está em Brasília, uma hora você está por Ananindeua, uma hora você está por Belém, uma hora você está brigando por uma causa, mas o mais importante é que você está sempre nessa evidência, uma evidência positiva para a tua carreira. Mas aí, Bruna, eu posso falar isso, eu acredito que possa ter essa liberdade de conversar com você. Na verdade, o teu nome de batismo é Bruno Carlos de Andrade Cruz. Na tua vida começou assim. Sim. Na realidade, hoje, até o próprio movimento, até a título de informação, hoje eu não faço mais parte desse movimento, mas o próprio movimento LGBT, eles têm um pouquinho de problema com esse negócio de nome de batismo. Sim, sim. Eu não tenho, mas eles têm, e até entendo a questão, os motivos. Porque antigamente a gente tinha essa ideia de que era um rito. E não é que era um rito normal, porque quando a gente diz que é normal, automaticamente o diverso é anormal. Mas era um rito comum, como o batismo, como o casamento. Sim. Hoje você consegue escutar mulheres que dizem que não querem casar. Antigamente você escutar uma mulher dizer que não queria receber um dos sacramentos da igreja, que é o casamento, seria revolucionário, né? Seria inaceitável, além de pecado. E assim era a questão do batismo. Hoje não está sendo tão obrigatório. Sim. Então eles preferem usar a questão do nome civil. E sim, eu tive esse nome até os meus 18... Não, socialmente até os 17 para os 18 anos. Mas de forma como é hoje, reconhecido pelo Estado brasileiro, tenho certidão de mulher, tenho um nome... mas no meu tempo não era como hoje. Mas foi hoje é rápido, né? Uma vitória entre onde você pega uma transição também do preconceito, onde Sim. Antigamente quem era homossexual, quem é homossexual, quem é gay, enfim, vivia com chacota, né? Brincadeiras. Né? E hoje não, se respeita. Se respeita mais. Mas é porque assim... aquela sensação, eu acredito que essa evolução é uma questão de maioria e minoria. Como antes era muito escondido, muito estigmatizado, né? Eu não acredito que colocaram alguma coisa na minha água e de 2000 para cá, dos anos 2000 para cá, nasceu mais LGBT do que tinha antes. Sim, sim. Não tem nenhum estudo que diga isso. Mas nós começamos a criar dados oficiais. Antigamente, você ia fazer um BO na delegacia, o famoso BO, que é o TCO, né? E você vai lá fazer o BO. Hoje você tem a possibilidade de dizer qual é a sua orientação sexual, qual é o seu gênero. Isso nós fizemos quando a gente participou do CONCEP, né? Então, eu também apanho, às vezes, por conta disso,
nas redes sociais, porque quem me conhece só das redes sociais não sabe da história que a gente teve antes de chegar nas redes sociais. Mas eu te pergunto, Bruna, quando você me fala agora há pouco que você não faz parte do movimento, que já fez, mas não faz parte, por qual motivo? Não, é porque hoje eu não me sinto, eu acho que hoje eu falar que eu milito por essa... Hoje as pessoas me conhecem mais pela luta e defesa dos direitos das mulheres do que dos LGBTs. Das mulheres trans também? Das mulheres trans também, mas mais das mulheres cis, que são mais vítimas de violência. Mas por quê? Elas têm uma vulnerabilidade maior ou menor do que as mulheres trans? Não. O Estado brasileiro, o nosso país, é o país... pelo terceiro ano, não sei se é o terceiro ano consecutivo, falta checar esse dado, eu não sei se é terceiro ou oitavo ano consecutivo, mas continua sendo o país que mais mata pessoas trans do mundo, mais mata mulher trans. O que é um grande paradoxo com o fato de que também é o Brasil o país que mais consome pornografia trans. Então, no escondido se gosta muito, mas em público se entende a autorização de violar, de agredir, de matar, inclusive. Só que o que é que eu acredito? Hoje eu acho que tem pessoas que estão fazendo mais do que eu. Muito mais de pessoas do que somente eu, que sou uma mulher trans, que estou existindo com sucesso, posso estar ensinando pelo exemplo, posso estar ajudando de alguma forma diversas entidades e movimentos que eu ainda ajudo, que eu ainda sou ligada. Mas eu acho que hoje tem muita gente fazendo muito mais e melhor do que eu fazia e do que eu faço. Então, eu é que não me sinto digna desse cargo de dizer que hoje eu sou do movimento social ou que eu sou militante. Mas hoje eu estou muito mais, milito mais nessa parte, principalmente do lado das famílias das mulheres que são vítimas ou do feminicídio ou dessa violência. Só voltando um pouco lá atrás, Bruna, e como é que foi nesse período de transição da infância para a adolescência, para a vida adulta, nessa transição, com essa mudança na tua vida, ter um pai oficial da Marinha, ou seja, um militar onde existe uma certa rigidez, uma disciplina, um machismo, né? E uma mãe professora. Uma luta. A minha mãe, eu vou te dizer, a da mamãe é mais fácil de resumir, de destacar. Porque a minha mãe, ela... Eu acho que em outra vida a gente já foi gêmeas também. A gente tem uma ligação muito forte. Porque eu nunca precisei dizer para a mamãe o que eu era e o que eu deixava de ser. Também nunca vi ela ser questionada em lugar nenhum pelo que eu era ou pelo que eu deixava de ser. Mas eu tive duas pérolas dela nessa minha trajetória, na minha jornada, que simbolizam, que resume, que explica exatamente isso tudo que está me perguntando. Uma delas foi quando eu estava mudando de nome. E que ela foi intimada pelo juiz para dar seu testemunho. E ele diretamente perguntou para ela: Dona Eliana, há quanto tempo a sua filha é mulher? E eu achei uma pergunta super difícil. Sim, né? De responder assim, de cara, né? Responder assim. E ela, com a suavidade, mas com a firmeza também de uma educadora, virou e disse: meritíssimo, que a minha filha é mulher, eu sei desde que ela nasceu. O que eu esperei foi ela entender que ela era diferente, que ela era mulher, que ela estava num corpo diferente. Eu esperei que o pai dela, eu esperei que a sociedade, e hoje eu estou esperando que o senhor entenda que ela é mulher. Mas eu, quanto mãe, já sabia desde o começo. Ela foi categórica para o juiz? Foi desta forma. E que ela disse que ela sabia há muito tempo. Agora ela esperava que a justiça, que o Estado brasileiro respondesse. E da outra vez, o maior testemunho dela, e que foi a vez que eu me senti mais abraçada, porque quando a gente tem uma condição como a minha e a de várias outras pessoas, a gente nunca sabe se a gente está sendo realmente compreendida,
se a gente está sendo entendida ou se a gente está sendo só respeitada. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não gosto, mas eu respeito. Mas às vezes quando se trata de amor familiar, a gente não quer só o respeito. A gente quer mesmo ser entendida, ser compreendida. E eu tive essa certeza também, uma das vezes que ela virou para mim e disse assim, onde a gente estava numa outra conversa aleatória, ela virou para mim e disse, não, minha filha, mas você ficou muito mais bonita de mulher do que era de menino. Eu digo, obrigada, ela é a melhor pessoa que podia falar isso, né? Pelo menos o que eu estou percebendo é que você tinha, obviamente, tem uma afinidade muito maior com a tua mãe do que com o teu pai. Sim, ou não? É porque com a mamãe eu não tive esse conflito. Com teu pai tu tiveste? Tudo tive. Com a minha mãe eu não tive, porque para ela não é que era natural, nem que ela tossia. Sim. Mas para ela a gente se olhava, se sentia, se entendia, sem precisar se perguntar e se falar. Justificar nada? Nunca tive essa pergunta com ela. Nunca. E com o meu pai, ele fazia... o meu pai é meu maior fã, assim, e é um amor incondicional. E eu digo pro papai que é um amor tão grande que no começo era um amor abusivo, um relacionamento abusivo, dado o cuidado que ele tinha. Então, meu pai, ele não tinha as ferramentas educacionais, as informações. Então, eu só disse que amava meu pai aos 23 anos. Então, hoje a gente se ama muito, que eu digo, olha, perdemos 23 anos. Perdemos tempo. Não pode perder mais nada. Por quê? Porque a nossa relação sempre foi muito conflitante. Na minha infância, porque ele, como oficial de marinha, passava muito pouco tempo em casa. E quando ele chegava em casa, a gente não tinha aquela rotina familiar de famílias que tem que o pai está presente todos os dias, que o pai chega do trabalho para abraçar, para fazer. Eu também nunca tive, hoje a gente é muito mais carinhoso um para com os outros. Nós três, principalmente, eu, meu pai e minha mãe, a gente não desliga um telefone sem dizer eu te amo, a gente não acorda sem dizer que ama, mas eles foram tratados sem muito mimimi, e eu, apesar de ser filha única, também nunca fui tratada com mimimi. Eu peguei ônibus para ir para o curso de inglês com 9 anos, para ir para a escola. Olha. Com 8 anos já saía. Hoje, um pai que tem condições, uma mãe, jamais vai deixar uma filha com 9 anos pegar ônibus. Eu pegava ônibus com 8 anos. Digamos que na nossa época não era tão perigoso como é hoje. Como é hoje também, claro. Hoje você não pode mais confiar na sombra. Com certeza. Ainda mais quando a gente fala de abusos contra crianças, adolescentes, que às vezes está até dentro da tua própria casa, né? Infelizmente, que é o que a gente mostra todo dia no jornalismo local aqui, que as pessoas às vezes fingem não ver, mas acontece, né? E, Bruna, a partir desse momento, Bruna, quando na tua vida tudo começa a se construir pela linha e pela pessoa que você é hoje, obviamente que houve uma construção. Você se acha hoje temida? Temida pela seguinte maneira, do jeito que você fala, se porta nas redes sociais, da maneira que você comenta assuntos, que você compra briga. Quando eu digo comprar briga eu quero defender essa causa. E eu tenho certeza que o que estão fazendo com essa mulher, por exemplo, Sim. é que querem incriminá-la, ela não está viva para poder se defender, como tantos casos recentes que você defendeu a causa. Eu acho que esse temor, eles que deram um apelido para esse temor, que é Bruna Lohane. Porque a forma que eu tento fazer é mostrar a verdade. Se a verdade te liberta, ou se ela te choca, ou se ela te amedronta, é de cada um. Eu posso te dizer que eu não me orgulho da pessoa dizer que me orgulho muito do meu trabalho, da minha luta, e principalmente quando eu vou para campo lutar pelo que eu acredito, pelas causas que eu defendo, pela justiça. Agora, eu acho que esse temor, ele é muito mais o que as pessoas têm, ou daquilo que elas escondem, né? Que todos nós escondemos o nosso pior lado. Não é conveniente a gente mostrar o nosso pior lado. A gente se esforça todos os dias para mostrar o nosso melhor lado. Mas é também porque eu venho, devido eu ter muito o que chamam hoje de engajamento, né? Eu tenho milhares de paraenses e até mesmo que já saíram do Pará, mas que eu continuo acompanhando o que acontece no Pará através do meu Instagram, das minhas páginas, das minhas redes sociais.
Então, eu sei da responsabilidade disso. Tem gente que acorda, lê os principais jornais e o Instagram da Bruna Norrandi. Exatamente. Ou quando a pessoa quer, às vezes, um entretenimento, está na fila de um banco. Eu já cheguei em vários locais públicos e me deparo com as pessoas rindo, brincando com algum vídeo dessa forma. Então, eu tenho noção desse peso e dessa responsabilidade, de que provavelmente aqui dentro dessa sala da tua equipe, aqui na casa do lado, vai ter dois seguidores da Bruna. Eu tenho noção dessa responsabilidade. Agora, eu não uso isso para amedrontar como um ninguém. armamento. Não acho. Eu acho que se ela tem essa minha comunicação, seja ela mais passiva, mais ativa, mais agressiva, mais emocional, ela é genuína. Então, eu acho que eu tenho um compromisso com a minha verdade, eu tenho um compromisso com o meu trabalho, mas eu já não sou responsável da feita que ele sai da minha boca, da minha mão, das minhas redes, como você vai usar, de que forma você... Eu digo sempre, eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu escrevo. Agora, como você já interpreta e cria suas teorias da conspirações... Aí fica difícil. Olha, outro dia um prefeito me ligou só para exemplificar para ti. E a gente estava... Um prefeito que eu tive um problema recentemente, ele estava dizendo, Bruna, mas olha, poxa, você tem que ter cuidado. Você falou isso e isso da fulana. Eu disse, eu falei isso da fulana? Foi porque... Aí começa o telefone sem fio, porque me disseram, porque me disse. Né? Então, hoje as pessoas, antigamente, as pessoas só diziam assim, não, fulano me falou. Agora elas dizem, eu vi no Instagram da Bruna Norrandi, não, você não viu, não estava lá, mas a pessoa já começa para dar legitimidade. É por isso que eu te digo, como é que ficou a força do meu trabalho? Entendeu? As pessoas dizem, se estava no Instagram do fulano, eu não sei, mas se está no Instagram da Bruna, é verdade. Então, você falou de fulano, eu disse, eu não falei de fulano. Eu estava falando de ciclana. Eu não falei de fulano. Olha, tá vendo só como as coisas acontecem? Eu disse, justamente, mas eu sou responsável pelo que eu faço e não pelo que as pessoas interpretam. Então tem muito disso também. Dá pausa, só para poder ajustar seu cabelo. É? É, só para ajustar seu cabelo. Não tá pegando. Entendi. Pra onde? Pra cá? Tá. Tá bom. É só porque tava cobrando seu rosto, a gente sabe. Tá ótimo. É porque hoje ele veio liso, aí ele vai pra minha cara mesmo. Foi? Seguimos? Não. Hã? Tá. Não, tá ótimo. Agora, melhor, tá tudo certinho aí? Seguimos aqui? 1, 2, 3. Agora, Bruna, como a gente falou, você tem as certas polêmicas, tem as suas lutas que são sociais, lutas pelo direito das mulheres principalmente, mas dos direitos humanos também. Eu te pergunto, muitas polêmicas que foram necessárias você se envolver, como por exemplo o caso da Yasmin, aquela jovem que caiu da lancha quando estava num passeio com várias outras pessoas, numa lancha que estava superlotada. Eu mesmo, inclusive, através do jornalismo que a gente apresenta na televisão, falávamos exatamente sobre esse assunto, e se não fosse a imprensa pegar esse caso nos braços, talvez a memória da Yasmin estaria esquecida hoje, é isso? Com certeza. Às vezes a gente tenta ser muito racional, mas às vezes é difícil também a gente não levar para o lado espiritual. Porque eu te confesso que eu não fui pautada desse caso. Eu estava vendo como a gente como que a gente faz, gosta de comunicação, eu estava ali vendo as manchetes do dia de reportagem e me chamou a atenção. Uma lancha com 19 pessoas e que uma moça, a manchete era assim, jovem some em passeio de lancha com 19 pessoas. Naquele momento, aí veio o gatilho. Eu digo, primeiro que com certeza essa lancha não deveria ter 19, porque eu tenho uma ideia desse tipo de marcação, frequento, ando, e sei que para você manter na legislação
já não é mais nem uma lancha, já é um iate para Sim. frente, 19 tripulantes, fora a tripulação, né? Então, aí já me despertou. E esse sumiço do ninguém sabe, ninguém viu, aí eu comecei a receber automaticamente informações, apelos. A mãe dela tá assim, a mãe dela tá assim, o familiar tá assim, mas naquele primeiro momento eu não tinha nenhum contato. Hoje em dia os familiares delas torcem por mim, me agraceiam, são os primeiros a ligar no meu aniversário, a torcer por mim, mas eu não tinha nenhum tipo de relação, não conhecia. Eu me coloquei no lugar da minha mãe, porque eu sou filha única também. Minha mãe só tem eu quanto filha. Se eu, de repente, sumo numa lancha e eu não vou nem dizer para minha mãe como foi, o que aconteceu, então eu cuidei da mãe dela como eu gostaria que cuidasse da minha mãe. E você brigou e você comprou uma briga que, inclusive, você envolveu as outras pessoas que estavam na lancha, porque, como você falou, Sim. na hora, some todo mundo, ninguém viu, eu não lembro, porque eu estava alcoolizado, não era eu que estava lá, como os amigos, Sim. né? Que na época se disseram ser amigos, que conheciam aquela pessoa que convidou Yasmin para esse passeio, Isso. sem conhecer o proprietário da lancha. Proprietário. E aí, se você não se envolve, ia ficar por isso mesmo? Eu não tenho dúvida. Até porque... Ou informações desencontradas, por exemplo? Muita informação desencontrada e também, até por conta da limitação das nossas forças de segurança, né? Você sabe que fiscalizar e ter os rios são nossas ruas na música, na vida de vários ribeirinhos, na vida de várias pessoas que precisam do transporte, inclusive nossos paraenses de Barcarena, Abaetetuba, que muitos estudam aqui e fazem do rio realmente uma rua que se precisa atravessar para vir e para voltar. Mas com relação às ambulâncias, com relação às viaturas, as motos aquáticas da polícia, isso a gente não tem amplamente aqui. A gente não tem uma delegacia no meio, às margens do rio, para resolver só aquele problema. Então, a própria parte que compete à Marinha, a gente também não tem. Então, assim, aquilo não foi isolado naquele momento como um local de crime. Aquilo ali, e aí sim, diga-se crime, que é importante, que eu tive muitos ataques também dos familiares deles, dos envolvidos, dos amigos. Diga-se assim, crime, quando eu falo crime, eu digo aquilo que tem responsabilidade penal. Certo. Né? Eu não acredito, por exemplo, que houve que foi algo que foi planejado. Eu acredito que aquele foi um fato de momento. Tudo que eu pesquisei, estudei, conversei, eu não acredito que foi premeditado. Não foi uma fatalidade? Também não acredito na fatalidade, né? O que eu acredito? Eu acredito que realmente os 19 não têm responsabilidade. O fato ocorreu num núcleo muito menor, e num núcleo que já se conhecia, e um núcleo que já se chamava de amigos. E uns amigos com caráter meio duvidoso, a grande maioria, porque inclusive um casal desse núcleo que eu te falo, um casal desses amigos, inclusive a imprensa não fez essa ligação, mas como eu conhecia cada um e a história de cada um, eu fiz. Só que eu estava, eu acho que no período eleitoral, ou estava para Brasília, eu não consegui puxar atenção para isso. Mas desse casal, desse núcleo de 5, 6 pessoas que eu estou te falando, foi preso recentemente. Eu nem sei se ainda está preso. Foram acusados de estelionato, que davam em vários senhores e senhoras idosos. Ou seja, você está trazendo uma informação para nós agora aqui que pessoas envolvidas no acidente da Yasmin, um núcleo de pelo menos 6 pessoas foram presas, ou seja, uma quadrilha? Era um casal, ali todo mundo estava avulso. Certo. Mas tinha um casal, um único casal, entendeu?
O núcleo era mais ou menos assim. A Yasmin, tá? A Yasmin tinham 3 amigas ali, que eram a que dormia e saía na casa dela. Que a mãe conhecia. Melhor amiga, que deu aquela recepção maravilhosa para a mãe, que disse, olha, ela é de Maior, se ela sumiu, o problema é dela. Que foi a primeira a correr daqui, não mora mais aqui. Aí ela tinha uma outra amiga, que inclusive é apontada pelos familiares e pelos outros amigos, que tinha a senha do celular dela, e essa informação é importante, lá na frente eu vou te falar, e que foi a que ficou internada durante muito tempo, teve muitos problemas psicológicos. E ela tinha mais uma, que essa outra, esse outro era uma moça que é desse casal, que era amigo tanto do proprietário da lancha quanto da Yasmin. Então a gente tinha ali um núcleo mais ou menos de 5, 6 pessoas, que eram mais próximos, que já saíram em outros rolês, que aparecem em outros vídeos de Halloween, umas festas chamadas aquelas tal de social, não sei, ainda é social o nome? Ainda é social. Agora já é meio rock doido, né? Isso mesmo. Tal do rock. Então, já se encontravam. Então, já eram figurinhas repetidas. Até mesmo porque tem pessoas ali que mexe com aqueles paredões de som, tem gente ali que trabalha de DJ quando não dá, e por aí vai. Então, era um núcleo ali que mais ou menos todo mundo tinha a sua função. Mas esses 5 não estavam avulsos. Eles já se repetiam várias vezes. E é esses 5 que se comportam muito diferente dos demais. Tinha pessoa ali, tinha uma moça de Castanhal que tinha ido para esse rolê a primeira vez, entendeu? Inclusive uma visionária, que ela chegou na lancha com um homem, ao final de tudo ela foi dormir no motel com outro. Eita! Elas são ótimas, são rápidas, minhas filhas trabalham bem. É job? É muito rápido, né? Não, na realidade ela diz que não é job, ela gosta de fazer companhias aquáticas. Tá. Então, mas ela foi meio que contratada convidada por mas no meio do caminho... Mas a Yasmin não era, ela foi como convidada. Não, a Yasmin não era, ela foi como convidada. E tem, inclusive, no próprio celular dela, os relatos. Agora, existem 2 versões para essa questão. Uma versão, o proprietário da lancha era o estilo bonitão, endinheirado, novo, bonito. Então, tipo assim, ele também já tinha atendido toda a clientela também. Ele já tinha pegado o crossfit, toda do crossfit. Aí ele ia pegando de núcleo em lucro, né? Então era meio Dom Juan. Então, eu consigo perceber hoje que ela se apaixonou por alguém que também não se apaixonou por ela. Certo. E isso não quer dizer que eles tinham um relacionamento. Eu não consigo configurar isso como um relacionamento. Agora, não foi a primeira vez que eles se viram, como eu te falei, eles já estavam em outros rolês. E segundo uma vizinha, porque a mãe tinha um período da semana que a Yasmin ficava sozinha em casa, porque a mãe dela trabalha para Tailândia, é professora em Tailândia. Isso. Então ela trabalha durante alguns dias da semana. A mãe era separada, né? Sim, já era separada do pai. Então, quando ela ia para o lado do pai, ela ficava ali com a avó, com o pai, ou então ela ficava sozinha em casa. E a mãe nem gostava que ela ficava sozinha em casa. Mas existe uma vizinha que afirma ter visto o carro do proprietário da lancha e que ele dormiu algumas vezes na casa dela. Isso para mim não configura um relacionamento. Apesar de que no começo as pessoas diziam que era namorado, que estava apaixonado. Como a gente fala, era um pega? Era um pega, era um fica, entendeu? Sim. Tem gente que tem ciúme de fica, né? Cria prospecção de relacionamento com fica. Então, era isso. Então, o que acontece? Aí, o que eu te digo? Pra gente, que é um caso longo, pra gente não perguntar. O que a gente tem contra o acusado, que vai a júri popular, que inclusive agora
cessou todos os recursos que ele poderia pedir na primeira instância, na segunda instância do Estado do Pará, em todos os tribunais, ele já perdeu e todos ratificaram que, exatamente pelo que eu vou te falar, todos ratificaram que ele deve ir a júri, né? Se vai responder por dolo eventual, por homicídio doloso, ou até mesmo, às vezes, com acordo com a promotoria, vir até culposo em última hora, até que o julgamento chegue, isso ainda é aberto, né? Então, agora já está nas Cortes Supremas, então já estamos, STF, já está nessa fase. Então, e ele tem dinheiro, ele tem uma situação financeira estável, ele deve... Aí você consegue mandar um advogado para Brasília. E eu te pergunto, Bruna, após a morte dela, Yasmin, até para a gente poder passar para outros casos, o dono da lancha continuou na sua vida normal, até hoje? Ele ficou preso um período, tempo, né? Um período. E diga-se de passagem também, eu faço sempre essa ressalva, que embora eu tenha sido ameaçada por pessoas que se diziam amigas dele, ligada a ele, eu sofri várias ameaças, teve um tempo que eu tirei umas fériasinha, eu tive que começar a andar também com uma segurança. Bruna? Deu medo nessa época? Ou você se precaveu? Não, eu sou daquela que eu saio de casa, minha proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Eu acho que é Ele que dá permissão. A gente não tem que correr perigo, a gente não tem que se colocar em perigo, mas eu digo que se Ele acredita na missão que eu ainda tenho para fazer, ele nos protege. Mas teve um caso que eu fui fazer uma presença VIP, uma apresentação numa festa de aparelhagem e de uma banda de amigos meus. Se eu não me engano, era não sei, tava a R15 também. Era eu, a Leona e a Noelle. A Noelle faltou nesse dia, ficou só eu e a Leona. E eu andei na passarela, assim, falando com o público, com o microfone na mão, andei na passarela. E tinha uma pessoa minha que estava num grupo de amigos de WhatsApp do amigo dele. E me mandou o print, e no print estava assim: mano, ela tá aqui na minha frente, se vocês derem as ordens, eu atiro agora. Aquele print Te assustou? Me assustou naquele momento, né? Não que aquilo significasse alguma coisa, poderia ser uma brincadeira, poderia ser algo do tipo, mas fez eu refletir sobre quando eu estivesse nessas situações, para eu tomar mais um cuidado. Mas o acusado, o proprietário da lancha, sempre foi muito cortês comigo. Todas as vezes que eu precisei, o que eu não tive com ele foi a oportunidade de entrevistá-lo. Eu queria poder ter tido uma conversa. Eu tive algumas conversas através da rede social, mas ele sempre foi muito educado comigo, sempre foi muito prestativo, sempre fez questão de contar o lado dele da verdade. E a família dele, que, ai meu Deus, é nossa inimiga, não sei o quê, acha que sempre as pessoas sempre se tornam as pautas pessoais, mas não era pessoal. Então, eu não acho que ele... E não trato ele como um assassino. Agora, eu entendo que a responsabilidade do que aconteceu ali recai sobre ele. Agora, Bruna, depois desse caso da Yasmin, veio um outro caso que também foi emblemático, sobre o caso do Hétero-Top. Até porque você batizou esse caso como o Hétero-Top e a gente passou a conhecer a participação desse rapaz dentro da vida de uma jovem que infelizmente tirou a sua própria vida, mas até então seria apenas alguém que teria cometido um suicídio, né? Até para quem estiver passando por uma situação como essa, que procure ajuda sempre. Só que quando as coisas começaram a andar com as investigações, se descobriu uma outra coisa no próprio celular dela. Conta pra gente sobre esse caso. Exatamente. O que foi que aconteceu? Também, como eu chego nesse caso? Vi a notícia, as pessoas lamentando as homenagens póstumas, porque a moça eu não conhecia, mas ela era filha de um empresário que as pessoas conhecem, né? E ela também tinha muitas participações como influencer, como jornalista também, como atriz. E namorava também um cantor sertanejo. Certo. Né?
E no começo eu vi as homenagens das pessoas, aí começam o aluguel de triplex na cabeça das pessoas, as teorias da conspiração. Ai, foi por culpa do fulano, foi por culpa do rapaz que era da banda, ai, foi por culpa... E eu deixei... até ali não tinha nada que me chamasse atenção, né? Eu, muito pelo contrário, ainda fiz um posicionamento que às vezes meus colegas das páginas de fofoca, de entretenimento, eles não têm aquele mesmo cuidado que os colegas do jornalismo têm. Então, eu fiz o aviso e fui conscientizando. Eu disse, olha, esse tipo de assunto não pode ter um tratado, muito mais do que uma lei, mas existe uma ética na comunicação no jornalismo que não se pode tratar dessa forma. E fiz uma postagem explicando por quê. Através dessa minha postagem, entra uma pessoa que era colega de trabalho do Heterotop. E virou e diz assim, Bruna, não foi fulano. Não foi o cantor, não tem nada a ver com o cantor, não tem nada a ver com o sertanejo. Foi o fulano. Porque o fulano avisou pra gente no grupo de WhatsApp da nossa empresa que ele ia ter que ele estava saindo fora, que ele ia ter que pegar a fuga, sair do país, porque aconteceu uma parada muito louca e vão querer culpar ele. Então, tipo... Ele anunciou que sairia de Belém, que ia sair fora e tal. Parece que na época, inclusive, disse que era para Inglaterra que ele ia. Chegou, inclusive no Instagram dele, que depois eu fui ter acesso, ele postou algumas coisas do Estou Indo para a Inglaterra, pegou algumas imagens, pontos turísticos da Inglaterra e chegou a simular que na Inglaterra já estaria. Então... ele deu esse alarde para aquele núcleo fechado deles de amigos. Sem ser acusado, tentou arrumar um álibi. E a família da moça, da Luma, nem sabia da existência dele. Assim como a polícia também não. Ou seja, então até esse momento a família achava que de fato ela havia... por aquele motivo, por estar passando por algum problema com a sua saúde mental. E só que não era isso. Não. Aí o que acontece? Essa mesma moça tinha o vídeo, disponibilizou aquele vídeo que ficou famoso e que depois nós fomos, a imprensa foi proibida de distribuir. Chegou a ver? Me lembra. Que era um vídeo escuro, que era a gravação de tela dos stories dele. Nessa gravação dos stories dele, do Instagram, ele tinha uma conta no Instagram extremamente fechada, para poucas pessoas. Ele sempre fez essa linha low profile, ele dava uma de famoso fora, mas ele tinha ali, inclusive vários, eu acho que a polícia chegou a conferir 7 Instagrams diferentes, né? Mas todos travados nesse ritmo low profile. Então, logo que aconteceu, ele passou a se comportar como alguém que estaria sendo vigiado, mas ninguém sabia ainda. Da existência. Sabe a história do tu te entregou sozinho? Sim. Ninguém tá sabendo de nada do rolê. Aí ele... Porque nas redes da Luma também não tinha nada. O que foi que aconteceu? Segundo uma linha de investigação, é que o que aconteceu? Eles se encontram numa festa, numa das baladas de Belém. Ela não estava muito consciente, ela não posso entrar em detalhes não quero, porque eu também não sei qual era o tipo de substância, se era só bebida, se ela estava só bêbada, se tinha usado outra coisa, eu não sei. Mas naquele momento ele já a conhecia. Porque de todas essas vítimas que afirmam ser vítimas dele, inclusive ele já foi condenado, já tem pena para 3 dessas vítimas junto com a Luma. Ele, para essas vítimas, ele fazia o conselheiro, ele era o cara que pergunta, ele era um coach.
Então, assim... Um coach sedutor. Um coach sedutor. Então, ele era daquele... Você tá fragilizada? Tá com algum problema com seu namorado? Venha pra cá. Então, ele encontra ela nessa balada e diz pra ela, vamos, você vai pra sede campestre da empresa da minha família. Vulgo um sítiozinho não sei aonde. Mas ele deu um ar grandioso para aquela história. E ela realmente vai. E realmente, inclusive conversei com pessoas da própria família dele que tentaram, com amigos, dizer, Bruna, deixa eu tentar te convencer de uma realidade diferente. Mas tudo que eles me falaram eu realmente sabia. E é verdade, ela foi, ela chegou mais ou menos, porque ela estava tendo problemas em casa e estava tendo problema com a avó. Então, quando ficou naquela história, tem dia que ela dorme aqui em casa, tem dia que ela dorme com a avó, com os avós, que foi justamente da casa da avó que ela cometeu o ato, eles perderam mesmo um pouco a noção de tempo. Então, é como se ela tivesse sumido de sexta para sábado, na sexta, e só voltou para casa lá pelo domingo, pela segunda. Então, isso é que a família dele acusa, que não tinham cuidado com ela, não estavam cuidando dela. E ela chegou e foi muito bem tratada por eles, pelos familiares, como visita. Então, ela chegou a ter contato com a família dele? Chegou. Passar uma noite lá na casa dele? Isso, almoçou com eles, jantou com eles, e eles dormiram lá. Inclusive, a família diz que teve um certo cuidado, porque a avó ou alguém não permitia que trouxesse meninas para casa e dormisse de porta fechada. Tentaram dizer que dormiu de porta aberta. O que acontece é o seguinte, dessa estadia, e os vídeos dela, você percebe que ela não está no normal, assim, ela não está sóbria. Então, eram vídeos na piscina, não se comportando como alguém que não tinha ficado. Certo. Mas eles estavam se comportando como se um amor existisse ali, muito romântico, muito beijo, muito... E ele fala sobre a sorte grande de ter ela não fala muito no vídeo. Mas ela beija, abraça, tudo direitinho, né? E ela estaria em uma das brigas com o namorado. E aí, o que foi que aconteceu? Aí ela pega e fez gravações. Durante essa estadia dela, nessa sede campestre, vulgo sítiozinho da família, fez gravações com ela. E, segundo as informações, uma linha de investigação é que ele teria chantageado ela, mas no primeiro momento aquela chantagem emocional. Certo, mas que tipo de chantagem? Larga esse cara e fica comigo. Até então ela tinha um relacionamento com o cantor. Com o cantor. Quando ela volta à sobriedade, ela teria falado para ele, olha, eu amo fulano. O que a gente fez nesse final de semana foi uma besteira, não é dessa forma, não é desse jeito, eu jamais vou largar um namorado. E parece que ela foi um pouco dura com ele, inclusive, entendeu? Tipo, te manca, tu és louco que eu vou largar meu namorado, a gente tem isso, era meio noivo já também, tem uma vida, tudo. É porque a gente estava brigado, mas a gente está conversando, etc. E ele, chateado por isso, aí a gente não sabe se é a tal da vingança amorosa, que agora até a polícia já tem no ordenamento, né? O exposed por vingança, ou se foi financeiro. Acontece que quando, depois dessa conversa com ele, ela pede para a avó uma quantia, que era 15 mil reais. Então, tem uma linha de investigação, diz que ele diz, então tá, tu não vai ficar comigo, mas tu vai ter que me dar 15 mil, senão eu vou botar os vídeos na rede. E não era só o vídeo íntimo, era toda essa coletânea de beijos e abraços que rolou no final de semana. Uma cronologia. Isso, então é aquela do eu vou te expor e teu namorado vai saber, vou mandar para ele. Então, era um exposit. Alguns dizem que por vingança emocional e outros dizem que foi financeiro. Então já que tu vai ficar com ele, tu não vai ficar comigo, então tu vai ter que me pagar tanto. Não sei quanto era o valor e nem sei se pediu, mas o pedido para a avó dela, que ela nunca tinha feito, tanto que a avó dela conta para a polícia e para a família, porque achou que ela era uma moça de posses, então
Se ela tivesse precisando de alguma coisa, pedirá para o pai. Era uma pessoa que tinha seus cartões, Sim. suas coisas. Então, de uma hora para a noite, tarde da noite, chegar para a avó e disse, vó, eu preciso muito de 15 mil. Que ela estava assustada. A avó não dá esses 15 mil para ela e logo em seguida ela comete o ato. Ou seja, aquilo que se achava que era por um motivo de algum problema com a saúde mental dela, na verdade tinha algo a ver com um relacionamento que não existia, mas ela se sentia pressionada por E ele. ela já estava fragilizada, porque ela já fazia tratamento para ansiedade, para depressão. Ela já estava com esses, e ele continua preso? Problemas. Ele continua preso, por quê? Quando ele vai para a mídia, inclusive que eu começo a expor algumas das questões, ele já tinha uma medida protetiva, ele já tinha uma medida de restrição com a própria madrasta. Então ele já tinha sido convidado a ser retirado da própria casa do pai, proibido de pisar. Sim. E aí começou a viralizar vídeos dele, onde ele afronta a polícia, tipo, vídeos que ele gravou saindo da casa dela, ele diz, então vai me pegar aqui, eu tô aqui. Aí, P no C do guarda. Uhum. Então, tive esse tipo de aí. E quando ele cai em exposição, as outras vítimas começam a aparecer. E delas, todas até agora têm um conteúdo probatório. Nós tivemos um caso de uma moça, porque assim, o modus operandi era o seguinte, que a conhecer as vítimas. Ele teria um ou alguns cúmplices e uma dessas pessoas que foi acusada no primeiro momento, ele inclusive me processa até hoje, porque ele disse a polícia não indiciou ele, porque ele não tinha culpa de nada. Mas ninguém estava dando culpa para ele, mas a gente tinha que dizer que a polícia, naquele momento, a gente está fazendo cobertura especial. Você sabe que cada respiração que sai, a gente vem informar para que as pessoas se atualizem do caso. Sim. Então, ele me processa até hoje, pede uma quantia, acho que é 60 mil reais, por eu ter vinculado o nome dele à imagem, que naquele momento. E a polícia recebeu essas denúncias e essas informações. Só que a pessoa que denunciou depois ficou com medo de retaliação em alguma coisa e acabou excluindo a própria rede social. Então foi que meio perdendo rastros. Então hoje ele está condenado. Ele está condenado em vários, que ele está pelo exposit da Luma, do vídeo íntimo da Luma. Ele posta no Instagram dele, só que ele posta... Sabe quando você tira todo o brilho? Sim. E posta escuro. O vídeo está rolando... Aí ele não está sabendo que a perícia, a grande perícia do estado do Pará, conseguiu resgatar o brilho do vídeo. Então aparece o ato, né? E então ele foi caracterizado pela essa questão, pelo exposit. Depois ele foi condenado também pelo estupro de vulnerável, né, que ela estava, não por ela ser menor, mas porque ela estava numa situação de vulnerabilidade naquele momento, por conta das substâncias. E quando chega às próximas vítimas, a questão do uso de substâncias fazia parte, segundo as vítimas, desse modus operandi. Então, tinha um público-alvo, você brigou com o namorado, você é gordinha, você está se sentindo... Segundo as autoridades policiais, tinha um padrão estético também, as meninas eram de tal estatura, tal, e não coincidentemente, parece que 3 ou 4 dessas vítimas, o nome também começa com L. Então tinha uma coisa que os especialistas já começam a chamar de assinatura. É uma psicopatia? Eu não tive acesso a ele. Eu acho que agora ele, dentro do sistema penitenciário, deve ter sido. E aí ele passa por isso. Eu sei que ele teve muito problema no sistema penitenciário, foi muito difícil para ele conviver ali, apesar dele continuar numa área que ele não poderia mais estar, mas eu acredito que é pela responsabilidade do próprio sistema, porque tem lá em Americano, tem um bloco que é para quem ainda não tem pena, para quem ainda não foi condenado. Mas fica isolado. Fica isolado com aqueles que lá ficaram, esses crimes que a gente vai falar aqui, passaram todos por lá. Ele, inclusive, chegou a ficar na mesma cela que do caso da Yasmin, por um tempo, né?
Então é aquele pessoal que é um outro rolê, que não vem do crime, né? Que não é quanto mais no crime, que foi a primeira vez e que não tem condenação. E ele continua lá mesmo já tendo condenação, mas eu acho que porque ele foi um crime mediático, deve ter algum regulamento interno do nosso sistema penitenciário. Então, as vítimas, para finalizar esse caso, eu vou te dizer, uma das vítimas denunciou ele voltando para o Pará, porque ela ficou internada não sei quanto tempo. Porque segundo ela, ele ia induzindo ela a usar, justamente para que acontecesse as ações sexuais que ela põe como estupro. Então aquilo foi ladeira abaixo. Era depressão, era um casado de depressão, droga, estupro. Depressão, droga, aquele sexo, e durante todos esses atos sexuais eram filmadas. Então, depois não precisava você estar drogada. Porque se você não quiser que eu mostre para os coleguinhas nosso vídeo, você tem que continuar. E chegava a passar esses serviços sexuais para outros. A gente tem denúncia de que passava para outra pessoa. Olha, você tem que dar para o meu amigo também, porque senão eu vou mostrar o vídeo. E esses cúmplices foram ouvidos também? Eu não sei. Pelas informações que você tem dentro do processo. Às vezes a gente não consegue. Eu acho que às vezes a polícia não tem a materialidade suficiente. Sim. Eu não sei se na TV é muito bonito, a gente vê o CSI, as coisas, mas a gente sabe que na nossa realidade é diferente. Por exemplo, para mim foi surreal só o Lucas, só o proprietário da lancha ter sido, eu acredito que deveria ter sido pelo menos os principais testemunhos, onde houve falso testemunho, onde eles afirmaram que não teve disparo, onde eles afirmaram, eles não chegaram a responder nem pelo falso testemunho. E a justiça brasileira tem aquela ideia de que o réu pode mentir quantas vezes quiser, porque não tem que se autoincriminar. Então, esse tipo de mentira não seria crime. Então, eles não chegaram a ser indiciados. O que me consta também é que ainda existe ainda há investigação, ainda tem inquérito ocorrendo, e que pode-se chegar a mais desses cúmplices. E a outra questão da moça é porque ela foi a primeira que ele foi condenado depois da Luma, que foi o estupro, que ela foi parar no pronto-socorro, porque ele dilacerou, ela rompeu aquela divisa entre o ânus e a vagina. Então, era muito agressivo os atos. Ou seja, através desses indícios de outros crimes, ele permanece condenado e preso. E eu te pergunto uma coisa também, Bruna, mudando de assunto. Um outro caso que veio, que também rodou a cidade, quando veio à tona o caso do jogo do Tigrinho. Sim. Onde muitos influenciadores envolvidos aqui no estado do Pará foram presos após uma ação da Polícia Civil aqui. E aí você também se envolveu nesse caso, entrou em conflito com uma das suspeitas de envolvimento no crime. Hoje já está tudo de paz? Como é que está isso? Não, com as pessoas já tá tudo bem, graças a Deus. Esse também caiu para minha conta, né? Foi, né? E eu costumo dizer, às vezes, até brinco com a mamãe, eu digo, fulano vai, fulano mata, fulano rouba. Se eu contar, a culpa dele ser presa é da Bruna, entendeu? Então, a gente acaba sendo muito responsabilizado. Eu entro no jogo do Tigrinho não só pela cobertura, eu acabei tendo, né? Um envolvimento pessoal? Não tive envolvimento pessoal, eu tive acho que um movimento ideológico. Eu sei o que o jogo pode fazer. Eu nunca fui viciada, porque eu sempre fui medrosa. Então, eu não experimentava droga, porque eu tinha medo. Eu não experimento o jogo, porque eu sei que vicia. E aquilo vai me tirar do meu objetivo, que era vencer na vida, que era chegar em algum lugar. Entendeu? Só que quando começam os escândalos do Tigrinho, eu começo a receber as mulheres, as minhas seguidoras. Perdi isso, perdi aquilo, é desse jeito, é dessa forma. Fulano me influenciou. Isso. E na época, eu começo a ter informações. Então, tipo, eu acabei com a brincadeira aqui porque
Eu que contei a história da existência de uma conta demonstrativa, que era uma conta demo. Então isso aí foi muito ruim. Fui ameaçada também por muito xing-ling, por muito chinês. Porque eu contei a história da Como conta demo, que funcionava? hoje todo mundo sabe, mas Sim. na época as pessoas não sabiam que poderia simular. E depois eu contei a história do simulador de recebimento de Pix Do Tigrinho? Do jogo? Do Nubank, Sim. né? Que se você vai na Apple Store, você consegue baixar. Então eu fui passando algumas informações que serviam para esse engodo. Mas, Bruna, esses influenciadores ganhavam dinheiro? Ganhavam, mas não era com o jogo. Era de quem pagava eles. Por conta que quando ele entra num... E principalmente essas cabeças chaves, que foram os que ganharam mais dinheiro, eles ganham para divulgar a plataforma, eles ganham por clique. Ou seja, pelo link. Clicou no link, eles ganham. E eles ganham porcentagem pelo que tu perde a partir do momento que tu joga no link. É por isso que existe a tal da aposta mínima. Olha, tô com uma plataforma que tá pagando só R$2, só R$5. Sempre tem que ter um valor mínimo. Ou seja, Entendeu? Bruna, muita gente foi enganada, né, com esse jogo, que até então era novidade, hoje as Mas pessoas é têm um pouco mais de piramidal consciência. também. É piramidal, Quem exatamente. entra hoje jamais vai ganhar o que ganhou Mas os assim, que começaram. muita gente foi enganada e muita gente ficou rico. Sim. Esses Os que entraram influenciadores primeiro, ganharam. os pioneiros, isso. Eles entraram primeiro. E, tipo, em defesa deles, eles acreditam que o que eles estavam fazendo, seja de que forma fosse, era a divulgação de qualquer outro produto. E não era bem assim. Uma coisa é você falar de um produto que é, compra esse carro aqui que ele é maravilhoso, compra esse celular, que você sabe que é um aparelho, você decide se você vai comprar ele ou não, dependendo do preço. Agora, induzir ao jogo, no caso, induzir ao erro, né? As pessoas perdem. A gente sabe que jogos de azar estão por aí há muitos anos, há mais de um século, onde as pessoas, infelizmente, são induzidas ao erro. É, mas só que popularizou muito, Muito. porque assim, cada um sabe onde seu calo aperta. Por exemplo, tu não ia te meter numa dessa por R$600. Tem influência que recebe R$600 só para postar. Aham. Olha, se você fizer a postagem, você ganhando no jogo na plataforma tal, você divulgando R$600 por um story. O cara, sexta-feira, a puta ligando, a mulher ligando, peço perdão, mano, bora que eu tenho que dar um rolê, tenho que ir não sei aonde, R$600, é só pra postar, é? Porque cada um tem um nível. Agora, pra Bruna Lohane, ela passar uma informação dessa a minha responsabilidade, o meu peso maior, o teu, pela forma que a gente trata a nossa carreira. Mas o influencer, que não é... que hoje em dia, ser influencer é o estado da arte, né? A pessoa respira influência. Então, não tem... Vai prestar conta para quem? Para aqueles 10 mil? Para aqueles 5 mil seguidores? Para aqueles 50 mil? Para quem vai prestar? Né? Agora, a gente que tem envolvimento com o poder público, com as autoridades, com a responsabilidade do nosso trabalho, das marcas que a gente representa, aí não tem como. Mas é tentador. A minha chegou, as propostas que eu cheguei a receber foi de 150 mil por semana. Então, você de entrada. Porque Sim. depois que entra, eu já tô ganhando naqueles links todos. Então, tipo, eu começava nesse primeiro mês com esses 600 mil. Né? É tentador. É tentador. É uma É grana que você nunca tentador. viu. É difícil você guardar uma grana dessa em pouco pra tempo. juntar 600 mil. Exatamente. Né? E eles me tentavam muito, porque eles disseram, se a Bruna Lohane postar, virou Timboteu, porque se ela que tá brigando... Tiveste problema com o delegado também? Tive, no começo era meu amigo, me passou, é? assim, não era meu amigo, mas a gente tinha uma boa relação. Foi a história do telefone sem fio também, eu também não era inimiga dele. Sim. O que foi que aconteceu? Ele se precipitou, porque este delegado... Ele também tinha amigos que também estavam... ele tinha um amigo, não amigos, mas ele tinha um amigo, um conhecido, colega dele, tinha
relação com ele, até por ser advogado criminalista, também tinha uma certa relação com ele. Que também estava, nesse caso, Yasmin, hoje é até assessor de um vereador, hoje é assessor de um vereador na Câmara Municipal, e este estava usando a patente do delegado, a legitimidade do delegado. A gente não sabe se legitimado, eu prefiro acreditar que não legitimado pelo delegado, mas oferecendo serviços meio complicados com o nome do delegado. Certo. Entendeu? Inclusive vitimou 2 amigas minhas também, que ele prometia que ia dar um jeitinho brasileiro. O advogado dizia que ia dar um jeitinho e quem ia ajudar ele a dar esse jeitinho era O tal delegado. O tal delegado. Aí o que foi que eu falei pro delegado? Eu disse: delegado, eu não vou, eu ainda pedi ajuda para ele. Eu digo: me ajude. Esse rapaz, ele precisa devolver o dinheiro do golpe. Aí ele se precipitou. O que ele fez? Ele disse: tenho que parar a Bruna. Eu estava querendo resolver, ajudar ele a resolver, porque eu e ele não tinha nada a ver. Ele realmente, nessa situação, o delegado não tinha nada a ver. Porque apesar das vítimas terem a filmagem do advogado usando o nome do delegado, não tinha nada que provasse que o delegado. Ele posso dizer, eu posso chegar ali na esquina e dizer: olha, o Agenor mandou eu vir aqui contigo. Usar o nome fácil. Teve uma moça que fez uma festa recentemente não, um tempo atrás, que ela, só para ela ter fotos com o governador, ela fez uma festa com um governador. Ela fez uma festa aqui no Outeiro e no final disse: olha, manda a conta para fulano, para a autoridade política. E o cara realmente era amigo da autoridade e mandou a conta. Mas olha... Olha, eu não estava querendo lhe cobrar, mas é porque já passou uns 2, 3 meses, chefe, e olha, tem essa... O que é isso? Ela disse que foi o senhor que mandou. Então, eu acredito que realmente o delegado não tinha nada a ver com isso. Mas ele se precipitou. E aí, o que ele fez? Ele começou a fuçar? Não, ele começou a mandar uma mensagem. Ele tinha uma mensagem padrão. Por favor, a Bruna está fazendo isso e isso comigo. Eu sou um cristão, eu sou direito. E ele começou a mandar para várias autoridades, pastores. Teve num dia que eu recebi a ligação de tudo quando era prefeito, tudo quando era secretário de Estado, deputado. Bruna, olha fulano. Bruna, o que está acontecendo? Bruna, poxa, ajuda, Bruna. Eu digo: mano, o que está acontecendo? O homem é doido. Aí foi acontecendo, aí foi a história do... Quando eu faço esse primeiro enfrentamento, aí o mago das unhas... Olha o mago. O mago das unhas, ele se sentiu assim legitimado e me passou e postou também. Ele me passou um pequeno trecho só. Ele disse: olha, eu tenho um vídeo comprometedor. E ele me passou um pequeno trecho. Eu lembro que ele postou ainda esse vídeo dizendo que ele ia fazer, né? Isso. Ele postou dizendo que ele tinha um vídeo comprometedor. Exatamente, até porque que assim... ele ia colocar o resto. Então ele me deu um pedacinho. Aí eu postei só esse pedacinho, entendeu? Que citava o nome do delegado. Que citava o nome do delegado. Mas as acusações, tipo, no vídeo, a Noelle falava para o mago sobre o delegado, né? E outra autoridade do judiciário. E ele me deu um pequeno trecho desse rolê. Mas no que ele postou, tem explicando tudo o que eu fazer, como eu fazer. Mas nesse era só esse. Quando o delegado entra no plantão judiciário, né, até porque a esposa dele é do judiciário também, ele entra no plantão judiciário, ele consegue uma decisão para derrubar tudo, dar tudo, fazer tudo. Era como se fosse uma procuração do não deixa lá aparecer na internet. Aí ele fez para mim e para o mago. Você teve a sua conta derrubada. Por quanto tempo? Bloqueada. Ficou... eu acho que mais quase de mês? um mês. Quase um mês. Quase um mês. A Bruna calada no virtual. Sim. No virtual. Não, porque eles também eu ainda conseguia, eu não podia tocar sobre o assunto. Mas eles eu tenho 3 páginas, né? E uma delas não ficou bloqueada. Mas aí eu já não tocava sobre o assunto, eu já não passava sobre o assunto. Agora, Bruna, quando você fala
que você também tem envolvimento, conhece todas as autoridades públicas do estado do Pará, sabem quem é Bruna Lohane. Acredito que também todos queriam ter Bruna Lohane no seu casting de profissionais, principalmente em gerenciamento de crise, em campanhas políticas. E a gente viu que recentemente você percorreu com várias bandeiras, vários candidatos. E teve um período que você trabalhou com o Daniel Santos, prefeito de Ananindeua. Sim. E você era uma funcionária dele direta ou era uma DAS dentro do gabinete dele? Como é que era essa relação? Nunca fui. Na realidade, a única vez, até por um erro, eu cheguei a ser nomeada no gabinete do vice, quando ainda era o Eric Monteiro, o deputado Eric Monteiro. E eu fui nomeada e eu disse não, até porque os valores dos próprios DAS, dos servidores em Ananindeua, é bem aquém das outras prefeituras, então... Para você não era negócio? Não era negócio para mim, nenhum dos cargos. Nem o cargo, por exemplo, quando eu tive a possibilidade de ser indicada a TC, inclusive secretária em Ananindeua, eu indiquei uma profissional de confiança minha para assumir, porque o que eu ganharia quanto secretário, o salário de secretária em Ananindeua era menor do salário que eu já tinha como secretária parlamentar em Brasília. Então, eu sempre prestei os serviços pela minha agência de comunicação, eu sempre prestei os serviços de palestrante sobre gerenciamento de crise, que no começo os meus serviços de palestra eram sobre direitos humanos, sobre... trabalhei muito tempo para a rede Alliance, que faz a gestão dos shoppings, que aqui a gente tem o Boulevard e o Parque Shop, que são da Alliance. Eu trabalhava em cooperação com o Instituto Íris, então eu que ia para lá, usava muito mais do meu direito e dos direitos humanos para dizer em que banheiro pode entrar, pode beijar, não pode, para evitar que os shoppings e os funcionários tivessem uma conduta errada e tivesse esses episódios judicializados. Hoje eu faço isso mais na área eleitoral, na parte de gerenciamento de crise. Então... eu sempre eu começo com o Daniel exatamente antes de sair da Prefeitura de Belém. Em qual gestão? Do Zenaldo? Do Zenaldo. No último ano do Zenaldo, aproximadamente junho ou julho, eu sou chamada para reunir, na época, pelo Eric, que naquele momento era a segunda pessoa do Daniel, né? E a gente conversa e a gente acerta. E começa a trabalhar. Então, eu fazia essa consultoria de marketing, de comunicação, recebia um valor e já estava com ele. Uhum. Mas eu tinha meus outros trabalhos, minhas outras obrigações, eu tinha minhas outras funções. Quando chega o período eleitoral... desta última eleição? Não, da passada, para governo do estado... ele me chama para eu capitanear a candidatura do Eric e da esposa dele. Então, ali eu começo a dar outro passo, ali eu já tenho outra fatia, ali eu tenho uma outra obrigação. Que a primeira vez era... porque na campanha dele, na eleição dele, quando ele sai da Lepa... para ser candidato a prefeito de Ananindeua, eu não tive uma participação presencial. Eu fiz algum gerenciamento de crise, de rede, das redes, mas de home. Eu não tinha a cara do Daniel, a camisa do Daniel, não sabia como era o Mas em algum momento você se escondeu, não digo nem nessa campanha que foi a primeira eleição dele, mas nessa segunda eleição. Você em algum momento se sentiu coagida, precisou se esconder para que as pessoas não te configurassem ao lado do Daniel nessa campanha, visto que hoje ele está rompido? Não tinha, do Daniel não tinha. Primeiro que o Daniel nunca foi um político, uma bandeira... que desabonasse algo de eu estar com ele. Não. Com o tempo... foram 6 anos com eles. Então, com o tempo, até a nossa deputada, a deputada Alessandra, a esposa dele, que é um pouco temida por alguns dizem que ela é mais severa, mais rígida e etc.,
Comigo nunca foi, a gente teve uma relação, ela estava entrando na política, então eu aprendi muito com ela naquele momento, ela estava entrando como candidata, né? Porque participou das outras, dele vereador e etc. Ele já tinha um grupo muito forte. Eu acho que até despertou ciúme, fogo amigo ali dentro. Mas naquele momento eu não tenho filiação partidária. Há muitos anos eu não tenho. Eu comecei nas fileiras do PSDB e depois fui para o Solidariedade, montar o Solidariedade Pará, na época com a deputada Renilce Nicodemos, era o Vlad, o Andrei, o próprio Vlad. Então, quando eu saio do Solidariedade, porque eu decido apoiar um candidato a vereador, que o Vlad não queria que eu apoiasse, quando eu saio do Solidariedade, desde então, há 10, 12 anos atrás, eu não tenho nenhuma fileira partidária. Eu nunca mais me filiei, então nunca fui filiada ao partido antigo do Daniel, ou atual do Daniel, ou dos candidatos do Daniel, nunca tive isso. A partir daquele momento eu percebi que o mais importante era a minha técnica, que é quando eu vou para São Paulo, faço todos os meus cursos, quando eu vou para a SPM São Paulo, me especializo, vejo o Marcelo Vitorino, eu vejo o conceito de marketing digital eleitoral ser criado, e aí eu venho-me embora. Então, as pessoas não entendem esse rolê. Então, eu trabalhava para o Daniel, sabe como as atrizes estão trabalhando hoje a novela? Por obra. Certo. Então, mas os militantes me cobravam como se eu fosse Daniel desde pequenininho. Eu nunca fui do grupo do Daniel. Nós fomos uma parceria que aconteceu no meio do caminho da jornada dele e da minha, que se cruzou e a gente trabalhou. E foi, claro, que a gente vai fazendo laços e fazendo amizade. Depois se tornou meu amigo, a confiança que a gente tinha. Aí, no primeiro momento, eu não tinha tanta aproximação com o governador do estado. É por isso que eu não entendo, às vezes, as teorias da conspiração, porque assim... Ninguém do lado do Daniel pode dizer: nossa, mas agora a Bruna é azul. Nossa, mas agora a Bruna é amarelo. Tal cor. Ah, a Bruna é amarelo, a Bruna é 15, a Bruna é 13, a Bruna não é 22. Ninguém pode me cobrar isso, porque quem me apresenta hoje, quem é uma amiga minha, é uma pessoa que é uma das primeiras pessoas a me ligar no meu aniversário, me felicitar, e que a gente virou amiga de conversar sobre assuntos triviais, nem conversava sobre poder, nem política, nem nada disso. A própria primeira-dama do Estado. Quem me apresenta e quem me aproxima do atual governador e da atual primeira-dama é o Daniel, que era best deles. O Daniel era best forever deles. O Daniel virava para o governador e chamava meu líder. O que o senhor quer, meu líder? O papel do Daniel diante do governador sempre foi um papel de uma subordinação vassala, de monarca. O que o senhor quer, meu líder? O que eu posso fazer, meu líder? Faça isso, Bruna, pelo meu líder. Faça aquilo. Então, eu começo a ter contato com o nosso governador, com a nossa primeira-dama e com toda a equipe, inclusive a supersecretária dele, que tipo, eu quero ser um dia como ela, eu me espelho tecnicamente como ela, que é a secretária Vera. Eu passo a ter contato com eles através das campanhas, assim como a deputada Alessandra. E escutei várias vezes ela dizer para a primeira-dama que queria ser como ela, que estava aprendendo como ela, que, nossa, eu não seria assim, eu não tenho esse macete, eu não seria dessa forma, olha, eu queria ser como você. Eu vi várias vezes eles apontarem as pessoas que hoje eles me acusam de ter me vendido, não eles, que o Daniel não teria essa audácia, nem a deputada Alessandra. Eles me respeitam e a gente tenta guardar hoje esse respeito meu para com eles, eles para comigo, né? Não posso dizer que a minha relação com ele não deu certo. Foram 6 anos dando muito certo, que foi bom para eles, bom para mim. A partir do momento que já não está bom para ambos, que eu começo a me despedir do Daniel, assim que acontece a diplomação, porque a diplomação é o final da campanha eleitoral. É o passar da chave, é o finalizar. Cumpri o meu papel. Cumpri meu papel. E, inclusive, fiz um vídeo à época falando sobre isso.
agradecendo e cumpri meu papel. Não foi uma ruptura. Não foi, naquele momento. Um desentendimento. Então, eu continuei cumprindo, porque na época eu já era do gabinete da deputada Alessandra, saberia que lá não poderia ficar a partir da minha decisão de desembarcar do grupo do Daniel, porque lá a venda é casada, é shampoo, creme de pentear e condicionador. Se tu for um, tu tem que ser os 3. Agora, Bruna, a gente sabe que o Daniel está rompido, né? O governador está rompido com o Daniel. Exatamente. Obviamente que politicamente está mais isolado. Essa ruptura, você acha que ela é fundamental e foi exatamente por causa das questões políticas do que, olha, eu quero ser um governador, mas não é o momento de eu ser o governador. Nas próximas eleições existem, obviamente, os acordos políticos. Você acha que essa ruptura se deu a partir disso? Talvez pelo Daniel querer crescer mais ainda e querer se tornar um governador nas próximas eleições? Eu tenho a plena certeza, porque eu escutei a história dos 2 lados. Eu tenho as 2 versões dessa história. Apesar de que todos têm todos ali tiveram ações e reações, mas o Daniel, se você olhar e qualquer pessoa olhar o contexto geral, o Helder dá oportunidade para o Daniel e deu para o Daniel, inclusive, uma ascensão de um salto assim de 360, uma volta de 360. Até, inclusive, enchendo a própria cidade de Ananindeua de obras. Exato. Não, de recursos. Recursos, não, obras. Só o período que o Daniel passou que saiu de vereador de Ananindeua para o deputado federal, o deputado estadual mais votado, presidente da Alepa, que é o segundo maior poder depois do governador. Então, no mínimo, o governador esperava essa gratidão, no mínimo esperava esse sentimento de grupo. Eu conheço também as queixas do Daniel nesse sistema. Agora, o que eu sempre disse e deixei claro é que nessa história não tem vítima. Porque a gente vê um discurso vitimista. Ai, estão me perseguindo. Não. Ali tinham interesses e foram interesses conflitantes. E não só interesses. A relação não foi só de interesses. Quero ser o governador, não quero ser o governador. Interesses financeiros. Quero isso aqui. Quando já estava tudo já encaminhado, ainda surgiu a história de eu quero um cargo vitalício em tal lugar. Essa história surgiu mesmo? Surgiu, claro que surgiu. Claro que surgiu. Então, aí da mesma forma que o lado de lá conta que o problema foi o vice, a escolha do vice. Eu estava lá e vi que teve, numa hora, entrou um outro agente externo que disse, então pode ser esse o vice? Pode, já estava tudo combinadinho. Vamos voltar a ser amiguinho? Vamos voltar a ser amiguinho. Mas, e agora? Dormiu, acordou, disse, não, mas tem mais esse cargo. Aí desandou. Ficou aquela história do combinado. É como você pede pro pedreiro fazer uma obra da sua casa e você começa a se aborrecer porque o prazo vai passando. Era 100 sacas de cimento. Os aditivos. Virou 200 e aí vai aumentando. Então, teve isso dos dois lados. Então, eu sempre digo, não tem vítima, né? Tem interesses diferentes. E da mesma forma, é a narrativa do que você me perguntou. Daniel teve problema com o governo. Daniel teve. Eu não tive. Eu não tenho que me meter. Os processos que hoje eu recebo, que eu tenho, por exemplo, agora eu tenho 3 processos pelo último adversário do Daniel. Eu estou cansada de ser penalizada pelas atitudes, pelo sonho dos outros. Porque às vezes você se mata pelo sonho de alguém. Quando ele realiza o sonho, ele não se importa com as suas perspectivas. Então, quando eu saio de Ananindeua, eu não saio brigada, xingada, brigando, não. Eu reajo. Se você vem me atacar, se você vem contar, por exemplo, você vem dizer, ai, a Bruna foi uma traidora. Não foi. Eu ainda gostei de um comentário recentemente, quando saiu a minha nomeação, minha última nomeação, o menino disse, tá certo, ela é jogadora cara.
Jogador a cara vai pro time que tiver a melhor proposta. E, tecnicamente, no trabalho que a gente faz do plano eleitoral, é isso. Mas só que não é só o dinheiro. É quando a gente tem amor pela nossa carreira, quando você está em algum lugar, em qualquer casa, pode ser uma emissora, pode ser a prefeitura de Ananindeua, pode ser a prefeitura de Belém, pode ser o governo do estado, você quer crescer, você quer ser a excelência, você quer ser o melhor. Chegou um momento que eu não conseguia prospectar crescimento. Eu estava ali para subsidiar o sonho dos outros, mas os meus não estavam sendo contemplados. E aí, visto que depois, né, dessa... E é importante esse teu esclarecimento de novembro para cá, o que aconteceu de verdade com relação à Bruna e a prefeitura de Ananindeua. Exatamente. Virou o ano, Belém ganha um novo prefeito, que já tem aí um pouco mais de um mês, já caminhando para o segundo, terceiro mês de uma gestão, e uma gestão muito ativa. Você percebe um prefeito de Belém, né? Muito para lá e para cá, em todos os lugares. Abriu um buraco na cidade, está lá o prefeito. Caiu uma chuva, alagou, está o prefeito. Caiu uma árvore, está lá o prefeito. Isso é importante, a população gosta de ver isso. Um prefeito presente na rua, acompanhando o problema de perto, tentando solucionar uma coisa que também não é um problema dele somente, porque é algo que se construiu há muitos anos, que infelizmente muitos gestores não fizeram e não cumpriram. E aí vem um convite para você agora ser uma secretária do município de Belém. Quando a gente fala dessa ruptura, a Bruna Lohane trabalhando com o prefeito de Ananindeua, cumpre seu papel lá, vem para Belém, a gente observa que não é a questão política, e sim a questão de uma pessoa que luta e tem causas, é isso? Exatamente, porque a gente Como é que foi esse convite? Olha, as pessoas não têm uma ideia, como eu te falei, é importante que as pessoas entendam a análise cronológica. Eu encerro as minhas atividades com o Daniel, logo após, eu tinha várias questões administrativas e que eu não vou aqui falar o que não estava dando certo, o que não estava sendo cumprido, porque eu digo que a gratidão, para você ter um espírito de gratidão pelas pessoas, tanto que na mensagem que eu mandei para ele me despedindo, eu disse, eu te agradeço pelas oportunidades, que apesar de serem poucas oportunidades que tu me destes, mas te agradeço muito por tu ter me dado visibilidade e terreno para que eu construísse as oportunidades que eu tenho hoje. E isso eu tive como... Às vezes você está numa emissora que ela não te dá funcionário, que ela não te dá um grande salário, mas ela te dá um espaço e tu te vira através do teu talento. Então, espaço ele me deu. No momento, inclusive, que ele já jogou infinitas vezes na minha cara, que foi o momento que eu mais precisei. Que eu estava saindo de Belém e estava precisando de... Não era do dinheiro, porque eu já recebia dele quando eu saí de Belém. Eu já tinha outros trabalhos que eu já recebia. Mas era porque eu precisava de aquele lugar para a gente chamar de nosso, para legitimar nosso trabalho, como alguém precisa de uma emissora. Então, sempre foi... Enquanto eu trabalhava para o Daniel só de home, a nossa relação sempre foi muito... É uma pessoa que não dava trabalho, era um excelente patrão naquele momento, daquela forma. Então, eu sou grato a isso. Mas eu entrego... Aí, o que foi que aconteceu? Daniel assume a prefeitura de Ananindeua. Bruna, vamos continuar com esse trabalho? Vamos. Aí vem o primeiro aditivo no meu contrato com ele. Candidatura do Eric e da deputada Alessandra. Naquele momento, meu coração pedia para que eu fizesse a campanha da Renilce Nicodemos, que era já minha amiga há anos, que foi minha amiga através do Vlad, há muitos anos lá atrás. Então, só que a Renilce ficou fazendo suspense se ela ia continuar estadual, tanto que eu falei pro Daniel, posso fazer para federal, mas para estadual, a minha amiga Renilce, tal, apesar de nunca ter sido funcionária da Renilce até então. Então, aí ele disse, não, tudo bem, então, só que aí a Renilce pega e vira, não, você é federal. Eu digo, com a minha filha, mas aí tu me quebra. Aí eu fiquei entre a cruz e a espada. Ela disse, eu preciso de você. Eu lhe dou tanto. Eu disse, minha deputada, a senhora não já me falou que a senhora vai ser deputada? Então, quando a senhora for deputada, a gente vai trabalhar junto. Eu, por enquanto, agora vou te ajudar, vou trabalhar no tempo que eu tiver, vou trabalhar. Não precisa você me pagar nada. Eu uso esse recurso para você conseguir suas lideranças no interior.
Então, eu saía de Ananindeua às 8, 9 horas da noite, atravessava para a casa da Renilce, às vezes para ouvir ela se lamentar, às vezes para ela chorar, às vezes para ela desabafar, às vezes para trabalhar, às vezes para criar, para fazer jingle, que todos os jingles que ela teve, a maioria, não todos, porque essa última eleição não estive tão perto, a maioria delas, dos jingles, fui eu que fiz em parceria com grandes cantores, compositores. Então, naquele momento, quando eu entrego o mandato, qual era o combinado? Para você ver como o combinado não sai caro. Vou fazer a campanha em gratidão. Toma a campanha da Alessandra, toma a campanha do Eric. Participo da eleição do Eric para estadual. A Alessandra se surpreende a todos e se torna a deputada mais votada do estado do Pará. Agora minha amiga também entrou, deputada Renilce entrou, não puxada por ninguém, pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio trabalho. A Renilce acabou de ganhar, tanto que no dia da comemoração, eu não estava comemorando com o Eric e com a Alessandra, estava muito feliz por eles, mas estava desde que o primeiro voto começou a ser computadorizado, já estava na casa da Renilce, porque por ser minha amiga, estaria com ela se fosse para ganhar, para perder, porque fosse. Saio de lá e vou comemorar. Foi o primeiro contato que eu tive, porque a comemoração da Renilce foi junto com a do governador. Daniel ali dá o primeiro sinal de distanciamento. Quis uma festa só para ele, não foi saudar o governador na doca e fez a comemoração só dele na arterial. Nos deputados ali, que era da comemoração do Eric e da Alessandra, né? Naquele momento. Então, ele dá esse primeiro sinal. Então, eu já estava naquele palanque por causa da Renilce. Ela era minha amiga pessoal, entendeu? Então, aí vou trabalhar com a Renilce. Aí, Daniel e a Alessandra fazem um aditivo no contrato. Não, Bruna, não terminou a missão. Você tem que ficar, eu preciso que você fique com a Alessandra. A proposta é essa e aquela. Aí demora a história, aí eles entram naquela... Começam os conflitos. Vai ficar, não vai ficar? Que secretaria vai ficar, não vai ficar? Vai assumir, não vai assumir? E a Renilce me pressionando. Bora, tu disse que tu vai ficar comigo, bora para Brasília, bora para Brasília. Terminou, a Renilce já estava com coisa dela no apagar das luzes. Eu disse, olha, a mana tá... Então, uma indecisão, ela disse, não, ela pega o telefone e ela mesma fala com o Daniel, disse, olha, Daniel, a história é assim, vamos dividir a filha. Ela trabalha contigo na prefeitura, ela não tem nada a ver nem com o Eric. E trabalha comigo em Brasília. Né, e vai trabalhar comigo em Brasília. E durante muito tempo as pessoas não sabiam, não entendiam, mas eu trabalhava dessa forma, eu prestava consultoria para o Daniel através de home, mas no presencial, 24 horas por dia, a minha dedicação exclusiva era a Renilce. Agora, Bruna, de lá para cá, chega 2025, Belém tem um novo gestor, um novo prefeito. Como eu falei para você agora há pouco, já no segundo mês de mandato, te faz um convite para assumir uma secretaria. A gente sabe que todo o teu trabalho para trás, de 2024 para trás, foi cumprido. Como é que foi receber esse convite para assumir uma secretaria tão importante? Eu trabalhei na campanha do Igor. Eu não vesti azul e não podia ir para a rua porque o meu antigo líder, o Daniel, disse que Bruna Lohane... Eu ainda disse para ele, mas eu não sou filiada ao partido, eu não tenho relação, é um outro trabalho. Porque assim... Como fica difícil Ananindeua? Ananindeua se isola politicamente, então se autodenomina República de Ananindeua. Tratam a gente como você tem liberdade, você tem tudo, mas ao mesmo tempo você não tem. Porque eles não têm para te dar, mas não deixa você ir buscar também quem possa fazer. Então, aí fica puxado. Então, o que foi que aconteceu? Então, você trabalhou nas duas campanhas? Trabalhei. Quando eu fui, só que eu trabalhava do Igor, num trabalho muito mais bastidor, que era o gerenciamento de rede e a consultoria também do gerenciamento de crise. Sabendo eu, com a minha experiência política que tinha, que o segundo turno seria que é tudo que representa tudo aquilo. Não, e eu não digo o partido dele.
Nem estou falando de Bolsonaro, estou falando do CPF, da pessoa pública Éder Mauro. Com Éder Mauro, eu tenho processos que envolvem, inclusive, agressões comprovadas por laudos periciais da secretária. Que tipos de agressões? Um episódio que teve, que foi, se jogar na internet, todo mundo sabe, foi um episódio envolvendo uma eleição de bairro. E no momento da discussão, no momento do vai e vem, tanto que eu cheguei a me pronunciar, eu disse, não, ele não me deu nenhum soco, não me deu uma gravata. Eles foram truculentos, não era só ele, era ele e os seguranças. Uhum. Era ele e os capangas. E violências do ponto de vista de gênero, da forma que ele tratou, tanto que as pessoas, ei, rapaz, ei, tu vai bater em mulher? E ele gritava no meio da rua, em plena Marambaia, aí não tem mulher nenhuma. Então, não estou batendo em mulher. Então, naquele mesmo tempo, embora ele não tenha agredido, deu um soco, Não, mas naquele momento, a agressão dele, ele legitima a agressão dele, porque ele disse que ali estaria um homem, não uma mulher. Então, Daniel, sabendo desse histórico, e começa a flertar com é um namoro assim meio de seus dois amores, né? Porque ele flerta com a esquerda, quer ser candidato de um partido de centro-esquerda, mais voltado para a esquerda, hoje o vice do governo Lula, nomeia uma secretária do PSOL, né? Então, ele flerta com esses dois lados, com esses dois públicos, né? Da mesma forma como flertou com Helder. Helder prestava, agora não presta mais. E se amanhã voltar a prestar? Aí a gente tem que se anular pelos problemas que não são nossos. Então eu trabalho e eu aviso o Daniel. Quando ele pede para eu ser exclusivo, eu digo para ele, estou na campanha da prefeita de Moaná, uma candidata a prefeita em Moaná. Se elegeu? Não. Ela não se elegeu, e foi indicação da indicação. A Nilce que me indicou para fazer a campanha dela. Dá uma força lá. Isso. Eu fiz a parte do marketing digital, mas foi muito legal, foi muito bonito. E é uma amiga que a gente leva, uma família, fui para Moaná, não sabia da realidade de Moaná, tão aqui perto, né? E a gente desconhece realidades tão dispar da gente aqui na Fiz também ali o começo da campanha em Melgaço, mas depois o prefeito meio que se distanciou da pessoa que estava patrocinando a minha agência para fazer. Fiz 3 vereadores, todos 3 se elegeram, 2 em Ananindeua e 1 em Vitória do Xingu. Então, quando o Daniel me pede essa exclusividade, eu digo, olha, meu filho está aqui, eu tenho essa cartela de clientes aqui. E dentro dessa cartela de clientes estava o Igor, porque através do Cássio, que é meu amigo O que foi que aconteceu? Quando chegou a sucessão do Zenaldo a prefeito de Belém, que ele escolheu o Thiago, o Cássio me ligou e disse, minha amiga, já batalhamos muito junto. Para mim, você é a melhor coordenadora para fazer a melhor carreata. Eu preciso de você. É tanto o primeiro contrato que eu tinha naquele momento de valorização, um contrato significativo de valores significativos, e alguém dizendo tecnicamente, olha, você não é porque você é do partido, não é porque você é liderança partidária, não é do partido, é seu, é da sua técnica. Eu acho que a primeira proposta da Bruna, já marqueteira, foi do Cássio. E eu recusei por lealdade ao Zenaldo, que já tinha determinado e já tinha combinado que teria que ser o Thiago Araújo. Não foi ruim, porque o Thiago é um amigo querido, uma pessoa que faz referência ao meu trabalho, conhece o meu trabalho, a estrutura do meu trabalho, mas naquele momento eu decepcionei o Cássio, que era meu amigo e é uma pessoa que me valorizou e que naquele momento estaria me valorizando, inclusive, mais. E se eu tivesse feito a campanha do Cássio, nem talvez estivesse com o Daniel até hoje. Porque o Cássio continua na prefeitura de Belém, com uma outra história. O partido do Cássio sempre foi um partido muito bem O Cássio sempre valorizou muito as suas grandes lideranças. Eu vi gente começar do nada no Cássio até se tornar secretária de Estado e vários mandatos. Então, ele é um grande líder. Então,
e começo a saber, entro nesse rolê quando há a possibilidade do Cássio ser vice. Então, eu já juntei a fome com a vontade de comer. Não vou fazer campanha de jeito nenhum pro Éder Mauro. Uhum. Entendeu? Se fosse o filho do Éder Mauro, como ele gosta, né? A chapa é a família toda, né? O jardineiro, a filha, o primo, o cabaio. Parece que na que vem pode vir um cachorro. O que for Barra, vai. Então, eu poderia apoiar qualquer um dos Barras. Eu não poderia apoiar ele. Então, meu problema não era ser 22. Tanto que em Santarém, eu fiz a campanha do meu grande amigo JK, JK do Povão em Santarém, que era, inclusive, oposição ao governo. Lá era 22 contra o 15. E eu estive do lado do JK. E mesmo depois que ele perdeu no dia, eu continuei do lado dele, continuou meu amigo, torce por mim até hoje, a amizade ficou. Naquele momento que eu fui pro JK, abri mão, inclusive, de 2 grandes contratos que eu tinha também. Então, eu tive uma perda. Então, às vezes, é o coração, é aquilo que eu te falei, é o coração. As pessoas vendem a gente, tudo é um pix e tudo, mas a gente sabe que a gente tem nossos E esse valores. coração hoje é azul? Esse coração está azulando. Ele está azulando, mas é um coração verde e azul agora, que na prefeitura é verde e azul. Eu uso hoje o coração azul, inclusive, mas não é por uma questão puramente partidária, porque quando eu desisti de partidos há 12 anos atrás, eu comecei a escolher pessoas e seus projetos. Hoje eu me sinto muito contemplada e muito representada pelo Cássio, pelo Igor e pelo projeto de fazer uma... E você percebe que o projeto, quando ele está bom, quando ele está azeitado, você percebe que desde o começo ele já vem dando certo, já vem fazendo a revolução, já vem mudando. O Igor, apesar de nunca ter sido do executivo, ele está mostrando uma maturidade de gerir, de administrar uma grande capital, e ele tem a COP, ele tem a obrigação de devolver o título que nunca, eu acho que Belém nunca perdeu de metrópole da Amazônia, mas eu acho que a legitimidade de Belém ser a metrópole da Amazônia hoje cai sobre as responsabilidades dele. Então, eu trabalhei com o Igor pelas 2 vontades. Eu não iria fazer campanha para o Éder Mauro e eu saberia que ele estaria no segundo turno. Alguma desavença com o Edmilson também? Nesse período aí? Eu não tenho desavença. Já com o Edmilson é diferente. Meu problema já não era o Edmilson, que eu achei que desde o começo eu sou oposição ao Edmilson, que inclusive já falei várias vezes que pessoalmente é um gentleman, é diferente do Éder Mauro, que é um cavalo. Mas o Edmilson, ele é um gentleman, é o professor, né? Ele é educadíssimo, ele quanto pessoa sem problema nenhum. Meu problema é essa hipocrisia, esse socialismo de iPhone, essa hipocrisia oportunista do partido dele. A Bruna do partido dele no Brasil todo, eu não sei. Eu sei que aqui no estado do Pará é assim. A gente tem grandes nomes, como a Érica Hilton, né, que é um grande nome do pessoal nacional. Eu recebo melhores relatos sobre o trabalho que o Fleixo faz no cenário nacional. E por que você acha, então, que ele perdeu essa eleição, visto que ele tinha a máquina na mão? Porque ele não trabalhou. O que você vê hoje do Igor, que foi a referência que tu fizeste do primeiro Igor, tá na rua, tá fazendo, tá correndo, tá procurando solução, tá conversando? Não. Eu acho que o Edmilson, sinceramente, escolheu ser governador, escolheu ser prefeito naquele momento para se aposentar politicamente. Não foi com gás de vamos mudar Belém. Não teve gasto nenhum. A única boa ideia que teve foi a do marqueteiro de chamar aquela campanha de boas ideias, que inclusive foi a pior ideia que o povo de Belém já teve. Entendeu? Ainda fantasiando a história
do primeiro e segundo mandato dele, que aí ele estava com aquele gás. Ele veio com a história da cidade criança, ele veio com a história da história Banco do CIC, Povo. o Banco do Povo, orçamento participativo. Poxa, que legal. Da mesma forma que eu acho que o governo Lula também, na sua primeira versão, se saiu melhor do que está se saindo agora nessa. Então, eu acho que chega um momento que o político, eu sou fiel defensora de não ter reeleição. Porque chega um momento que eu acho que o político tem uma data de validade, chega numa hora que ele não consegue mais surpreender, não consegue mais corresponder às suas expectativas. Então, ter 3 mandatos, 4, às vezes eu acho que já se torna até demais para ele superar o do que ele já foi bom. Então, eu deixo, e o meu problema não foi com a minha deputada, eu era secretária da uma equipe maravilhosa, a equipe dela, que é totalmente diferente da equipe do Daniel, principalmente a equipe de Brasília. Eu saio, em nenhum momento eu tive briga, como não tive briga com a deputada Renilce também. Eu saio da Renilce e vou para a Alessandra. Deixo a Alessandra porque, como te falei, lá funciona a venda casada. Para estar com a Alessandra, tem que estar com o Daniel. Agora, Bruna, de fato você vai se tornar uma secretária, é isso? Fala um pouco Sim, mais, como é que chegou esse convite para ti? Eu trabalhei sem essa pretensão de que quero uma secretaria, eu quero um cargo, né? Tanto que eu falei isso para o Igor, eu disse, vou te mostrar meu trabalho, vou te mostrar como eu vou fazer nessa campanha. Se lá na frente tiver algum lugar para mim e for bom para mim, tu me chamas. Da mesma forma que eu fui chamada para outros trabalhos, a partir do momento que o público não sabia que eu estava desembarcando de Ananindeua, mas as pessoas do meio político já sabiam, já tinham percebido, principalmente porque não fui na cerimônia de posse dele. Inclusive, alguns canais de comunicação falaram. As palavras do Olavo, do jornalista Olavo, foi a ausência barulhenta de Bruna Lohane, né? Que as ausências geralmente são silenciosas. São silenciosas. E aí ele me convida no primeiro momento para uma secretaria que seria mais de articulação política e que ia tratar justamente dessa questão de orçamento, porque ele tem uma ideia sobre o Belém Participa, o Igor tem uma ideia, ele acha que seria e que teria que ser uma secretaria que, além de ter essa capacidade técnica, porque eu sou formada em gestão pública também, não aparece, porque a comunicação rouba o cenário de tudo, a comunicação e o marketing, mas eu começo no direito, depois vou para a gestão pública até chegar no marketing e comunicação. Então, mas que ele queria que como ela ia tratar de pessoas, fosse uma pessoa que entendesse bastante de comunicação, para que as entregas, as participações fossem bem entregues. Aí, no meio do caminho, aí eu fiquei, não sei se vou, se não vou. Aí, no meio do caminho, veio a ideia de uma secretaria que o governo do Pará já faz muito bem através do Ter Paz, certo, que é aquele programa dentro daquela outra secretaria-mãe, né? Que é a mesma que o Igor estava. A Secretaria de Cidadania. Isso. Então, aquela secretaria tem o Ter Paz, que não é o Propaz. O Propaz agora é o Parapaz. Parapaz agora. O antigo Propaz que melhorou e virou o Parapaz. Isso. Não se trata daqueles mesmos aparelhos e objetos de cidadania. Se trata muito mais do que isso. Se trata de articular, desenvolver e acolher aquelas pessoas que, mesmo que saibam que ali tem um CRAS, que ali tem um CREA, ainda não consegue ser atingida pelo poder público. É aquele grupo que é o que realmente mais precisa, em vulnerabilidade social. E aí entra junto com uma secretaria e de que o lazer e o bem-estar
através da música, da cultura, das ações de meio ambiente, tem tudo a ver com a COP, né? Uma ação de resgate também, É uma né? ação de resgate, de busca ativa. Então, tem uma secretaria que vai dar a cidadania. Mas eu estou preocupada com as pessoas que já tiveram e as perderam. Perderam para a droga, perderam pelas próprias dificuldades da vida na periferia. Você acredita, Bruna, que ainda há possibilidade de resgate dessas tantas famílias ou pessoas que estão nas ruas hoje? Eu digo assim, porque eu vejo tantos projetos sociais e igrejas, eu até participo de um também, só que às vezes eu evito de estar na rua nesses projetos, mas como eu ajudo, porque as pessoas elas me conhecem, elas me veem, sabem que eu sou o Agenor. Por algum momento, um dia elas tiveram uma casa, estavam Sim. em casa, mas um dia elas resolveram ir para a rua por causa do vício. Mas você acha que através dessa secretaria, um grande projeto, a gente sabe que existe a FUNPAPA, mas de resgatar, mas não só resgatar, tirar das ruas, mas dando uma nova oportunidade, com a remissão de novo documento para esse homem, para essa mulher, uma tentativa de, pelo menos, dar um novo caminho, ao invés que seja a droga? O que tu achas? Exatamente. Eu acredito muito nisso, porque assim, nós não vamos ter o tratamento terapêutico. Sim. Nós não vamos ter grandes centros, aparelhos públicos desses resgates, até porque é uma das coisas que eu tenho recebido muito. Eu recebi muito carinho, muito parabéns, muita cobrança, recebi muitos pedidos e é um dos assuntos que eu vou tratar com o prefeito, vou tratar com o Igor, que é a necessidade do quanto a gente precisa tratar melhor o acolher de Belém. As pessoas querem muito um centro de alcoolência que já funciona em várias cidades. Então, eu acredito que a ideia do Igor de fazer essa secretaria é que essa secretaria entenda a vulnerabilidade social ao passo que ela te dá uma personalidade. É personalizado o teu atendimento. Por quê? Eu quero saber o que o Agenor precisa. O que as pessoas daquele bairro precisam. Sim. Então, a gente está acostumado a entregar política pública igual para todo mundo, padronizada, uniformizada. E, às vezes, você está no vício, mas o seu problema pode ter decorrido por outros motivos. Não só pelo um lar desfeito, às vezes o próprio vício se inicia para curar um outro tratamento, que o vício começa medicamentoso. Uhum. Então você tem que entender o vício de acordo com a porta de entrada. Por onde esse vício entrou? Por onde a prostituição, a vulnerabilidade da prostituição, a falta de inclusão social. Em que momento, se você é segregado, se você é marginalizado, se você está à margem, aquilo que tu falaste, eles me reconhecem por eu ser o Agenor, porque em algum dia ele já teve casa. Sim. As pessoas não nascem na rua, né? Não costumam nascer na rua, não deveriam também nascer na rua. Então elas saem e vão para a margem. Então, a gente precisa entender, a gente precisa criar dados oficiais. Vamos conseguir fazer tudo em 4 anos? Não vamos, mas precisamos dar um passo. Iniciar um projeto que possa ser revolucionário. Vou te dar um exemplo. Na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, eu criei o RIS. Através do Oportuniza Pará, eu criei o RIS. Tu lembra do RIS? Tu chegaste a noticiar o RIS. O RIS era o Registro de Identificação Social, apelidado de carteira trans. Tu lembras? Lembro. Hoje, não precisa mais. Porque hoje, você já pode ir direto num cartório e pedir a alteração do seu nome, a pessoa trans. Ela já pode fazer direto. Então, aquela política pública que eu criei naquele momento, ainda no governo já tem, ela se tornou obsoleta. Hoje ninguém precisa do RIS, mas um dia já precisou. Então é essa a minha sensação. Eu quero entrar para a jornada da nossa vida em Belém, para a história da minha cidade, sabendo que foi uma carteira, que foi um benefício, que foi uma obra, que foi um projeto, mas que eu plantei a semente e quero continuar
o tempo que a vida me der para que a gente possa colher muitos frutos. Frutos de cidadania, de construção de cultura de paz. Eu estou muito empolgada e estou com muita vontade de trabalhar e que a gente consiga mudar de um em um, de grão em grão. Mas a gente consegue. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente sempre escreve a diferença. E disso eu não tenho dúvida, viu, Bruna? Mais uma vez te agradeço. Obrigado mesmo por esse carinho, porque eu acredito que era para ser um bate-papo de 1 hora, já está chegando a 2 horas, mas porque tinha muito assunto e é importante, porque a gente trata, coloca pingo nos is, relata, e você trouxe muita coisa nova referente ao que você já acompanha ao longo aí desse tempo, dos crimes, dessas histórias policiais também, que é importante a gente estar por dentro. Te agradeço mais uma vez pela participação. Eu te agradeço a tua paciência e da tua audiência, que política realmente fala muito, ainda mais quando a gente trabalha em várias áreas, é comunicação, é política, o que não falta é pauta. Eu agradeço, carinho, parabéns, adorei o bate-papo, foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Poxa, agradeço. Muito obrigada. Por isso que aqui pode, cheio de histórias para contar. E você, olha, gostou desse bate-papo? Então, olha, vai lá, daqui a pouco a gente vai estar também disponibilizando os recortes das polêmicas desse bate-papo aqui. Compartilha, curtiu já? Muito obrigado. E diga o seguinte, olha, para os seus amigos, vai lá no Aqui Pode, do Agenor Santos, e começa também a seguir e começa também a ativar o sininho para que você possa receber sempre papos muito bons como esses aqui. Até o próximo capítulo. Obrigado.